Graça e paz, irmãos. Eu também saúdo os irmãos, eu trago saudações da Igreja Batista Maranata em São José dos Campos. Nestes tempos que vou estar aqui com vocês, eles estarão lá em oração, já estão em oração, né? Eu saí a viagem, eu sei também que vocês, da mesma forma. Eu sou Edson Naves, eu sou pastor, então, na Igreja Batista Maranata já por 39 anos. Pela graça do Senhor, eu assumi o ministério lá em 1985, no dia 1º de fevereiro. E eu sou casado com Eliana. Nós temos 3 filhos, Karina, Pamela e Rafael, e temos já 5 netos, Daniel, Elisa, Clara, Nicole e Olivia. Aí tem para tudo quanto é idade e gosto. Neste momento, 2 deles estão lá na minha casa com a Lia, fazendo companhia para a avó. E aí já foram para a escola hoje, né? Nós temos uma escola na cidade e lá os meus netos se encontraram com uma outra neta que viu, já olhou para a avó, tipo assim, por que eu não estou lá também, né? Então, não, calma, o vovô vai demorar até domingo para chegar aqui, então vocês também terão a oportunidade de vir em casa, ficar com a vovó, e assim eles vão fazer companhia para ela. Eu tive a oportunidade de lecionar na Palavra da Vida por 17 anos, e também no Seminário Batista Regular, onde eu fui formado, eu tive formação de bacharel. E então, o pastor Joverci já tem um tempo que a gente vem combinando de estar aqui na conferência de exposição bíblica, e então, desta vez, era o tempo do Senhor. Um pequeno susto ontem à noite em Brasília, né? Porque atrasou o voo, e a coisa está atrasada. Eu já passei por um problema desse 3 semanas atrás, quando eu fui para o Piauí, e lá teve uma situação lá, atrasou 5 horas o voo, e nós tivemos que fazer uma alteração no esquema da conferência, porque a primeira noite, com certeza, eu não cheguei, e a minha mala não chegou a semana inteira, ela só foi chegar na sexta-feira, quando eu estava voltando. Eu peguei a mala às 11h30, 2 horas da madrugada, entrei no avião e voltei para casa, com a mala do jeito que ela foi, ela voltou. E então, preocupado um pouquinho lá com o horário, aí eu vi um senhor lá, estava todo preocupado, ele disse, será que vai cancelar o voo de novo? Eu falei assim, meu senhor, não estou entendendo de novo por quê. Ele falou, porque o voo foi cancelado ontem. Eu estava aqui ontem à noite, e o voo foi cancelado, levaram a gente para um hotel, e eu disse, mas não colocaram vocês num outro voo para lá? Eu falei, pois é, não tem outro voo para lá, só tem esse, nesse horário. Portanto, se cancelasse ontem, eu só ia chegar 2 horas da madrugada de hoje para amanhã. E a gente não ia estar junto aqui. Mas o senhor tinha realmente o plano, de confirmar o plano da programação, de estarmos juntos, né? E cheguei aqui perto de 4 horas da madrugada, mas estamos aqui para passar esse tempo juntos. O tema que foi me proposto, né, na verdade, o assunto, né, é a exposição bíblica, e eu tenho que fazer alguns esclarecimentos para os irmãos, alguns ajustes aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui rapidinho. Muito bem. Então, o tema está a 10ª Conferência de Exposição Bíblica, Palavra da Videira, 18 a 21 de outubro. Aqui estamos, Escatologia, a partir de Daniel. Em 2009, eu tive a oportunidade de lançar um livro, né, com o assunto, depois de lecionar por quase 30 anos o assunto de escatologia, a escatologia, a vida de santidade. E eu quero pegar o gancho aqui daquilo que o pastor falou, né? O objetivo de estarmos juntos, e vocês têm estado já por 9 conferências, essa é a 10ª, e eu sei que cada culto, a escola dominical que você vem aqui, o objetivo não é acumular informações. O objetivo é sermos impactados pelas verdades da palavra, pelos seus princípios, que têm o objetivo de transformação das nossas vidas à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo o assunto da escatologia, e na
coincidência, se é que eu posso dizer assim, né? Já tem 12 dias que estourou uma guerra lá em Israel, então você pode imaginar essas duas semanas aí, o que é de pessoas que estão perguntando. No domingo à noite eu dei uma palavra para a igreja, explicando o que a guerra é e o que a guerra não é. Porque já tem na mídia aí, né, pastores estão falando um punhado de coisas a respeito da guerra, né? E isso é uma evidência da carência da exposição da Escritura. E eu tomei a liberdade, visto que, pelo que eu conversei com o pastor, via de regra, quando fizeram a conferência, né, tem trazido pastores aqui, ou alguém para falar, normalmente faz a exposição de um livro da Bíblia, né, prega a exposição de um livro da Bíblia, ou partes de um livro que seja, né, ou seja, normalmente pega um livro e ele vai caminhar no livro. E aí, então, quando nós conversávamos, né, eu podia sugerir o livro de Romanos. Eu estou escrevendo um comentário que deve sair provavelmente para o próximo ano, um comentário do livro de Romanos. E agora, como eu estou já depois de quase 40 anos na igreja, eu tenho estado aliviado da parte administrativa, né, essa situação. Então, eu tenho me dedicado mais ao aconselhamento bíblico e também a escrever e deixar um legado para a próxima geração, se for assim que o Senhor permitir, com comentários da Escritura, de livros da Bíblia, né? Então, eu vou começar entrando com Romanos, aí tem Mateus, tem Tiago, tem Esther, e assim, Êxodo, vários já estão na linha aí para depois chegar à mão do povo, para que eles tenham a exposição da Escritura. Mas o que eu vou fazer essa semana, na verdade, é um tema. E por conta de um tema, né, de fazer a exposição de um tema, eu estou tomando a liberdade de fazer, nesse momento, uma introdução. Nós temos 2 tempos de 50 minutos. Nessa introdução, né, introduzindo o assunto, de dar uma palavra para os irmãos sobre a exposição bíblica, até justificando o que é a exposição bíblica de um tema e não de um texto ou de um livro, não é? O primeiro esclarecimento para os irmãos é que qualquer coisa que eu venha pregar, venha falar nesses dias, que seja diferente daquilo que o seu pastor tem ensinado, prevalece o que o seu pastor está ensinando. Ok? Porque, de acordo com o livro de Hebreus, quem vai prestar contas de vocês para o Senhor é Ele. Eu presto contas para o Senhor do que eu falo. Todos nós vamos ser julgados. Há um julgamento especial. Eu podia entrar por aqui para a parte da noite, falando sobre os julgamentos escatológicos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 3, tem um julgamento que não é o julgamento de todo crente, como normalmente se prega, né? Ali é um julgamento exclusivo dos que ensinam. Portanto, o pastor Josué Versir, eu, porque ensinamos e quando ensinamos, nós vamos ser julgados por aquilo que ensinamos. Contudo, ele tem essa prerrogativa de prestar contas diante de Deus de vocês. Então, fica claro de que prevalece o que ele diz, até porque domingo, na madrugada de domingo para segunda, em Deus confirmando, eu pego o avião e vou embora. Aí ele fica com o abacaxi aqui. Por isso, ele é um tremendo de um corajoso, né? Já por 10 anos, trazendo pastores, eu sei que outras oportunidades também para ocupar o púlpito dele, né? E ministrar para as ovelhas dele, é um homem de coragem, né? E então, o meu papel aqui é levantar poeira. Eu levanto a poeira, depois eu vou embora. Aí o papel dele é abaixar a poeira e fazer a coisa sentar e continuar caminhando. Tá bom? E assim nós vamos ficando combinados. Porque não há unanimidade entre os teólogos de muitas coisas. Não há unanimidade entre os teólogos e, portanto, não há unanimidade entre os pastores também, né? Então, por conta disso, há muita divergência naquilo que é ensinado. Agora, tem desde ensino falso, heresia, até com possibilidades. É a parte que mais me incomoda. Eu fico mais incomodado com as possibilidades do que com as heresias. Heresia é heresia. Alguém chegou com heresia, você já está vacinado. Agora, o problema é
a gente tem que assimilar o fato que nós temos uma Bíblia só e temos mais de uma posição teológica em alguns assuntos. Ele sabe, eu já falei isso desde quando eu dava aula lá, que é uma dificuldade que eu tenho. Na verdade, eu nunca vi dois teólogos sentarem a uma mesa com a Bíblia aberta e conversar. Né? Eles não vão conversar porque, se sentar com a Bíblia aberta e conversarem, eles tinham que chegar no mesmo lugar. Mas como tem muita coisa por trás, tem muita coisa em jogo, então prefere-se não se falar sobre certos detalhes, e então aceita-se como possíveis. Por exemplo, com todo respeito, que se você está aqui visitando e você é de uma outra comunidade, então eu não me tenho por ofensivo e nem coloco sobre o pastor as minhas palavras, não é? Mas essa coisa de batismo por aspersão, batismo por imersão e batismo por afusão ou efusão, tem em todo lugar, né? Usando a mesma Bíblia, e todo mundo diz que está batizado de acordo com a Bíblia, e o povo aceita esse tipo de coisa, né? Eu me lembro quando saiu a NVI, e eu conhecia parte da equipe da NVI, eu fiquei super empolgado, falei, agora vai, né? Agora vai, eles vão revisar a tradução em português, e agora vai me frustrar de novo, né? Porque eu fui direto dos textos e ninguém mudou nada. Ninguém mudou nada daquilo que era relevante para mudar. E nós vamos ver em escatologia, inclusive, que tem uma das graves desse tipo de situação, né? Na área da escatologia. Então, isso é difícil, né? Mas existe. Então, por isso, a gente não vai entrar no lugar do certo e o errado. Existem posições diferentes, né? Nós somos um colegiado de 7 pastores lá. E mesmo entre nós, em alguns detalhes, não há unanimidade. E uma das coisas que nós combinamos lá é isso. A gente não discute teologia no conselho pastoral. Não discute teologia. Porque eles têm teólogos de preferência, e eles têm teólogos de preferência, como os teólogos não são unânimes, as posições serão baseadas nos teólogos de preferência que eles têm. Certo? Então, por isso, a gente trabalha no consenso, temos posições doutrinárias que é própria da igreja, e assim por diante. Ok? Então, por isso, quando você ouve alguma coisa que soa estranho, né, é porque existe essa situação no meio do povo de Deus. Ok? Muito bem. Eu queria, então, dar uma palavra sobre exposição bíblica. Uma palavra sobre exposição bíblica. A visão clássica, né, se você pegar aqueles que foram formados isso lá atrás, anos atrás, né, a visão clássica de exposição ou de pregação, ela fala que há 3 tipos de sermões. Isso se aprende no seminário. Qualquer curso que você faz de seminário, na área de homilética, ele vai ensinar isso, né? Então, nós temos o sermão... Um minutinho só, por favor, que eu estou com uma situação aqui. Rapidinho, só voltar um pouquinho aqui. Essa questão da tecnologia, né, ela nos pega. Muito bem. Só me deixe só voltar um pouquinho aqui, que eu já chego aqui com os irmãos. Ok, perdão, agora cheguei. Cheguei aqui onde eu queria. Muito bem, perdão. Então, 3 tipos de sermões. Nós temos topical, textual e expositivo. Um homem famoso que escreveu um livro muitos anos atrás, então ele categorizava isso, e os professores de seminários ao redor do mundo ensinavam que você tem 3 tipos de sermões. Por exemplo, se você tem um sermão de 1 ou 2 versículos, ele é conhecido como um sermão textual. Um texto de 1, 2 versículos é um sermão textual.
Se você tem um tópico, então ele é um sermão topical. Por exemplo, se você pegar sobre o amor de Deus, você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, separar passagens, montar uma estrutura e pregar sobre aquele tema. Seria mais ou menos isso, escatologia. Escatologia, então, é um tema. E o sermão expositivo seria um sermão de um texto mais longo, que tem que mais de 3 versículos. Mais de 3 versículos, ou o tamanho que ele for, então esse é conhecido como um sermão expositivo. No entanto, de tempos para cá, há uma visão moderna. A visão moderna afirma que a pregação expositiva, ou o sermão expositivo, é aquele que torna o ponto principal de uma passagem da Escritura e ele faz dele o ponto principal do sermão e aplica para hoje. Então, se estuda aquela passagem, descobre qual é o ponto principal da passagem e então faz desse ponto principal o ponto principal do sermão. E ele vai ser exposto o texto, né? E aplicado para a vida de hoje. A questão com essa visão moderna de pregação é de que não se expõe verso por verso. Principalmente se você pegar um texto com 40, 50 versículos, você não vai conseguir expor 40 versículos em 1 hora de pregação, quanto menos meia hora, 40 minutos, como é comum, infelizmente, nas igrejas por aí. Não estou dizendo por aqui, estou dizendo por aí. Certo? Então, 40 versículos, por isso se descobre o ponto principal, se isola versículos e se expõe os versículos, né? Então, isso é aquilo que tem sido em termos de moderno hoje, né? No entanto, a exposição bíblica, no meu entendimento, eu acho que eu posso dizer isso hoje com quase 70 anos, eu fico preocupado de dizer a minha, porque ele não quer dizer a dele, né? A dele, mas ele é bem mais novo do que eu, né? Então, quase 70 anos, depois de 43 anos de ministério, então eu tenho a liberdade de poder definir algumas coisas, que quando a gente é novo, você não pode fazer nada além do que piscar e simplesmente sugerir quando muito, e normalmente a sugestão não é aceita. Você sugere e ninguém aceita nada, entendeu? Mas Paulo dizia que ele era Paulo o Velho. Então hoje eu me considero, né, pastor Edson o Velho. Né? O Velho, e eu posso ter alguns luxos, né? E então, no meu entendimento, a exposição bíblica é uma abordagem e não um estilo de pregação. Ela é uma abordagem. Então, eu vou dar alguns elementos para os irmãos. A exposição independe do conteúdo, seja um tópico, uma biografia ou o tamanho do texto. Não importa se é uma biografia, se é um tópico ou um texto pequeno ou grande, né? A exposição ela é independente disso. A exposição é resultado harmonioso de outras ciências. As ciências na nossa área estão aí uma lista delas, está aí uma lista: hermenêutica, exegese, homilética e teologia. Isso de uma forma harmoniosa vai trazer para nós aquilo que é a exposição bíblica, a exposição de uma passagem, onde na hermenêutica o método é literal. E já começa a confusão, porque qualquer livro que você pegar sobre hermenêutica, de hermenêutica, qualquer, ele vai dizer, se ele é um bom livro, né, e de um autor bom, ele vai dizer que a interpretação bíblica tem que ser literal. Contudo, quando ele chega na escatologia, ele diz que a escatologia é o único assunto que é diferente para você interpretar, e você passa então para o método alegórico de pregação. E sem nenhuma prova, é simplesmente uma afirmação do autor. Na escatologia você tem que usar os símbolos. E isso é uma confusão que faz a escatologia que tem sido feita. Porém, sem gastar muito tempo aqui, hermenêutica é o método literal. Na exegese, as línguas originais e a gramática. Por exemplo, não existe exegese em português. Não existe exegese em inglês. Exegese, para ser exegese, tem que ter as línguas originais, o grego do Velho Testamento e o hebraico no Novo o grego no Novo Testamento, o hebraico no Velho Testamento, com 2 porções em aramaico, que são línguas parentes, e, enfim,
Se você não for lá, estudar lá e traduzir, interpretar, não vai expor a Escritura. Vai expor pensamentos, mas não vai expor a Escritura. E principalmente a gramática, porque é muito comum falar-se de exegese de palavras. Não existe exegese de palavras. Você saber o significado de uma palavra não te dá a profundidade do que aquilo significa, até porque as palavras mudam com o tempo na própria língua. Então, o que é o segredo é a gramática. Tem que fazer uma tradução, tem que fazer uma análise gramatical, a estrutura do texto, e então, na estrutura do texto, o autor disse tudo o que ele queria dizer. É uma língua precisa. Então, no livro de escatologia, eu mostro na introdução, que quando o Novo Testamento foi escrito, o livro de Marcos, né, tem sido considerado por conservadores que foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Quando ele foi escrito, já tinha 200 anos que os romanos governavam. Mas a língua oficial no meio do povo era o grego. Isso foi a mão de Deus. Porque o latim é uma língua ambígua, como o português é ambíguo. O português tem muito do latim, a língua grega não. Então o Senhor permitiu ainda que por 200 anos a língua grega prevalecesse para que o Novo Testamento fosse escrito em grego. Daí você vai entender porque a minha agonia quando os pastores têm posições diferentes, quando Deus escolheu uma língua tão precisa, e aonde está então essa divergência, a não ser aqui e acolá em tão pouquíssimos textos que pudesse não se saber exatamente qual era o pensamento do autor. Então, você olha para a frase, olhar para a frase, você não precisa fazer pergunta para ninguém. Você sabe quem é o verbo, quem é o objeto direto, quem é o predicado, você sabe tudo só de olhar no texto. O segredo das preposições, as conjunções e assim por diante. Na homilética, a estrutura para a entrega. Uma introdução, uma proposição, pontos, conclusão e ilustrações. Então, porque a homilética é simplesmente a organização do material. Você pode fazer uma exegese, você pode saber o que o texto diz, mas se você não souber organizar um material, seguindo o próprio texto, então a introdução do texto não sou eu que digo qual vai ser. O próprio texto diz qual é a introdução dele. O próprio texto diz qual é o corpo dele. O próprio texto diz qual é a conclusão. Não está na cabeça do pregador. Então, para ser exposição bíblica, tudo tem que sair do texto. Tudo tem que sair do texto, onde o pregador, ou quem está preparando o sermão, ele apenas obedece à sequência do texto. Na teologia, a teologia bíblica. A grande maioria dos cursos teológicos estão alicerçados pela teologia sistemática. A teologia sistemática tem o seu valor, mas a teologia que realmente governa a Bíblia é a teologia bíblica. É uma teologia bíblica. Porque a teologia sistemática, você vai juntar textos que estão distantes um do outro 1.600 anos. Embora foi o mesmo Deus quem deu, mas tem contextos diferentes, de épocas diferentes, e isso tem que ser respeitado na hora de você fazer uma interpretação bíblica. A teologia bíblica, ela tem uma premissa básica, que é você tratar qualquer assunto no texto mais antigo. E vir caminhando com a evolução, com a progressão da revelação na história, até chegar no mais novo. Eu não posso usar um texto daqui para provar algo daqui, porque esse povo aqui não tinha o texto aqui. Esse povo aqui tem o texto todo, esse aqui não tinha. Então a afirmação aqui não pode ser baseada no que está aqui. Porque eu não posso usar um texto de João para provar uma coisa do Velho Testamento, porque eles não tinham João. Né? Quando João chegou, João colocou a cereja do bolo naquilo que foi feito quando bateram o bolo aqui atrás. Quando pegaram a farinha, quando pegaram o leite e fizeram o bolo aqui atrás, os ingredientes vão sendo colocados, chega no fim, daí coloca a cereja do bolo. A cereja não afeta o bolo, a cereja não muda o bolo, mas ela faz parte do bolo. O bolo não estará pronto enquanto não puser a cereja, usando uma linguagem comum nos nossos dias aí. Agora veja comigo rapidamente, 2 Timóteo 4, inclusive, eu sei que o pastor vai fazer parte de uma conferência na próxima semana, né? Prega a palavra, não é isso?
Então, segundo Timóteo, né, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim, versículo 2, prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Há uma autoridade na exposição. É exclusiva da exposição. E não pode ser substituído por nada. Prega a palavra. Prega a palavra. Hoje, igrejas estão mudando o culto para ser show. Os cânticos, o conteúdo dos cânticos é o conteúdo da mensagem para o povo. Teatro, faz teatro, e aquele entretenimento tem um conteúdo, tem uma história, tem uma encenação, ele tem substituído a pregação. Quando, na verdade, o que está escrito aqui, ele disse para Timóteo, prega a palavra. E ele está usando uma palavra aqui que é única, especial, que é essa palavra querusso, que é a palavra para um arauto, ela implica num formalismo e numa gravidade de mensagem. Portanto, não é dar informação. Assim como vocês não vieram aqui para adquirir informação, o pregador no púlpito não tem como tarefa dar informações. Ele vai dar informações com um objetivo que não é a informação em si. É anunciar uma mensagem confrontadora com vista a uma tomada de posição. Quando Esdras fez um púlpito lá no Velho Testamento, que é a primeira referência cronologicamente de um sermão pregado, quando ele mandou fazer um púlpito e ele pregou uma mensagem e foi o alarde, porque o Espírito agiu, aquilo era a pregação que o Senhor criou. Quando Pedro se levanta em Atos 2 e ele prega a palavra, no finalzinho do sermão dele, lá no versículo 37, tem uma expressão dizendo assim, compungiu-se-lhes o coração. Isso meio que passa batido quando se faz uma exposição muito abrangente, né? Porque quando Pedro pregou, a mensagem não era uma mensagem light. Era, vocês mataram o Senhor. Ou seja, vocês estão todos assassinos. E não é um assassino de qualquer um, não. É assassino do Senhor. E ao final diz, compungiu-se o coração. Há uma ilustração dessa palavra, que é uma ferroada de um marimbondo. Tem marimbondo aqui? Tem. Um daquele bem caprichado, que quando ele dá aquela ferroada, né? Então, ou seja, uma pregação que não provoca isso, não é uma exposição da palavra. Pedro trouxe uma informação, era confrontadora, e os levavam à tomada de posição. Qual foi a pergunta que eles fizeram? Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, e foram batizados 3.000 pessoas. Aquilo era uma exposição. Pedro faz uma exposição da Escritura naquele dia sobre o último evento que tinha acontecido, eles mataram o Senhor e o que isso implicava. Então não pode ser substituída por nenhuma outra fonte de comunicação. Agora entendam vocês, eu não estou dizendo que eu sou contra o teatro. O teatro tem um lugar numa programação especial, mas nunca substitui a pregação. Lá eu estava comentando com o pastor aqui, quando chegou esses hinos com os cânticos contemporâneos, porque eu sou da época que só se cantava cantor cristão no culto. Qualquer coisa fora do cantor cristão era herege. Né? E tanto é que, não sei, você tem um crente antigo aqui, eu não estou vendo ninguém tão velho quanto eu aqui, que você tem o Bíblia e o cantor cristão. Alguém já viu? A Bíblia e o cantor cristão? Você sabe o que significa aquilo? Você não sabe, né? Eu vou dizer para você. É porque eles achavam que eu creio na Bíblia de capa a capa. Já viu essa expressão? Eu creio na Bíblia de capa a capa, só que de capa a capa vai desde Gênesis 1 até o hino 582. Então ali é tudo inspirado. Sai dali, ele sabe o que eu estou falando aqui, vai ver a confusão que vai dar, certo? Então,
Então, quando entrou os cantos contemporâneos, aí o pessoal começou a querer cantar bastante. Vocês querem cantar? Pode cantar bastante. Pode cantar à vontade. Só tem uma coisa, quando eu subir no púlpito é 1h, 1h10, 1h30. Então, você quer ir embora mais cedo? Canta menos. Canta menos, porque se vocês cantarem, eu não vou reclamar, não. A hora que me chamar, eu vou 1h, 1h10, sagrado. Isso é inegociável. Talvez 1h30, se precisar, eu aviso antes. Pessoal, hoje eu vou precisar de mais tempo. Então, quando eu não aviso, eles sabem que é 1h, 1h10. Então, já estão preparados para isso. Por quê? A parte importante é a palavra. Historicamente, durante muitos anos, nós tínhamos no Natal e na Páscoa, porque tínhamos um programa especial no domingo à noite, era uma pregação de 15 minutos. O ano inteiro, nem eu mesmo tinha me apercebido disso, mas o povo levou tão a sério a coisa, que um dia me abordou e falou, pastor, por que no Natal e na Páscoa só a pregação é 15 minutos? Falei, por quê? Porque tem o louvor, depois tem aquela parte especial, o coral canta a cantata, e depois tem a pregação. Eu falei, então, pastor, então, faz tudo naquela hora do louvor. Se a cantata é 1h, não canta mais nada, só canta a cantata. Se a cantata é 40 minutos, canta 3 cânticos, canta a cantata, mas o senhor sobe e prega 1h. Eles queriam 1h, porque não tinha razão de ser diferente. Então, eu quero deixar aqui, humildemente para vocês, uma definição. A exposição é a apresentação da mensagem de Deus, de uma interpretação literal, histórico-gramatical de princípios bíblicos, confrontando os ouvintes para uma resposta prática. Por isso, a escatologia, ela só é escatologia bíblica se ela levar a uma vida de santidade. Escatologia, para você ficar sabendo posições, né? E saber que isso vai voltar e conhecer as diversas passagens, só tem dado confusão. Porque o povo, para que tanta informação? Eu espero que não seja o seu caso aqui. Pastor, não me importa quando, importa que Cristo vem. Quando ele vem, eu vou. Se a trombeta tocar, eu vou. Eu sei lá quando é e não importa quando é. Se vier, eu vou. Mas se fosse assim, então por que essas informações? Por que Deus deixou a informação? Se fosse tão simples assim. Então não é tão simples assim, né? O importa é que eu vou. Mas a pessoa está fazendo isso aqui porque é tanta confusão que eu desisti. Eu só quero saber o seguinte, eu sou de Jesus e quando a trombeta tocar eu vou e tá bom. Mas eu vou fazer um exercício rápido com você, 1 minutinho. Imagina você que eu conseguisse provar para vocês hoje à noite, no resto do tempo que eu tenho, eu conseguisse provar para você que Cristo vai voltar hoje, ou seja, a trombeta vai tocar para o arrebatamento hoje, às 11h42. 11h42 a trombeta vai tocar. Eu escutei 2 améns muito singelos ali, então significa que vocês estão todos fora de sintonia aqui, então nem sabe o que eu estou falando. É porque você fala assim, o senhor não vai provar, mas eu estou provando. Vamos supor, vai que Niquique, sabe o que é Niquique? Vai que Niquique eu consiga provar para você. A minha pergunta é, qual seria a sua reação? Se você soubesse que a trombeta vai tocar hoje 11h42 e vamos ser arrebatados, qual seria a sua reação? Você vai continuar aqui o resto do culto? Você vai ficar aqui até as 9h45? Ele está até conferindo lá. Você vai ficar aqui até as 9h45? E depois das 9h45, o que você vai fazer até as 11h42? Aqui eu estou vendo que vocês estão muito confortáveis. Eu não estou acostumado com plateia assim não, tá bom? Ele já me deu uns briefing aí, que ele tem ensinado escatologia para vocês. Então tá tudo legal. Mas por aí onde eu vou, eu falo assim, pastor, eu ia sair rapidinho agora, que eu tenho alguma coisa para resolver. Aqui não acontece, irmãos. Na comunidade de Batista da Videira não acontece, mas aí fora, vocês não têm noção o que tem de problema entre crentes.
Eu preguei numa igreja, quando dei autoconfrontação, no intervalo eu fui tomar uma água, quando eu vi duas irmãs conversando no corredor chorando. Aquilo chamou a atenção. Quando eu voltei, quando acabou a programação, eles me disseram: pastor, elas estavam chorando porque depois da aula, da ministração, elas foram conversar, fazia 11 anos que elas não se falavam na igreja. 11 anos na mesma igreja e elas não se falavam. Talvez 11 anos é um tempo muito grande, mas uma semana, um mês, 20 dias, sei lá, um ano, que você tem dificuldade com alguém no coração, você convive. Talvez na sua casa, no seu casamento, né? A situação não está lá grande coisa, mas quando você olha para os outros casamentos que são pior que o seu, meu casamento não é tão bom quanto aquele, mas também não é ruim como aquele. Né? Não é bom como aquele, mas não é ruim como aquele. E você fica na zona de conforto, porque você está junto com a maioria. Então eu repito, a trombeta vai tocar hoje. Pastor, eu vou parar com isso aqui, pastor. Veja, uma coisa importante para você. Escatologia é exatamente isso. Você sabe que Cristo vai voltar? Todo mundo sabe que Cristo vai voltar? Tá, muito bem. Quando? Pois é? Tá tudo errado. Sabe sim. Sabe sim. E faz diferença você saber. E eu vou lhe dar uma dica. O arrebatamento é hoje. Essa coisa de você esperar Cristo vir um dia, a igreja tem vivido, e talvez alguns de vocês, como se Cristo nunca fosse voltar. Você sabe que ele vai voltar, conhece os textos bíblicos, mas a verdade é que você não está esperando o Senhor voltar. Você só espera aqui porque sabe que ele vai voltar. E que pode ser qualquer dia. Mas você concorda? Vocês passaram 2000 anos e ele não voltou. Aí quando dá uma coisinha lá no Oriente Médio, fica todo mundo assustado. Então eu vou dar uma dica para vocês. Escatologia bíblica significa que Cristo vai voltar hoje. Sabe por quê? O que é que está escrito em Mateus 6,33? Eu sei que vocês sabem que vocês cantam um cântico. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Joia? E o 34? O 34 já deu uma bagunçada, não é verdade? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio cuidado. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo é que ele nos deu um dia de cada vez para viver. Você só tem hoje. E se você só tem hoje, como ele seria incoerente dizer que vai voltar e não dizer quando é? Ele vai voltar hoje. Agora, se você for dormir e ele não voltou, você vai dizer: Senhor, a oração de hoje à noite, tarefa para amanhã, eu vou cobrar amanhã. Vou cobrar amanhã. Senhor, o Senhor não voltou e eu vou descansar. Pode ser que o Senhor vai voltar na madrugada quando eu estiver dormindo. Eu vou me encontrar com o Senhor. Tá certo? Então, Senhor, eu vou esperar encontrar com o Senhor. Aí você acorda de manhã. O relógio desperta, você acorda. Então, o que você vai fazer amanhã cedo? Vou cobrar de vocês amanhã à noite a tarefa. Senhor, o Senhor não voltou hoje à noite. Então, o Senhor me deu mais um dia de vida. O Senhor vai voltar hoje e eu vou esperar o Senhor voltar hoje. Isso aqui é a escatologia da Escritura. Ela não é informação. É a verdade da Escritura unida com os versículos que Cristo falou em todo lugar, inclusive esse que você nunca ligou porque a passagem de João 6, a de Mateus 6, não tem contexto de escatologia. Mas a Bíblia toda é escatologia. Todos os textos estão ligados. Eu saí domingo da igreja, eu falei: irmãos, eu estou indo para Roraima, na terça-feira, orem pela viagem, vou pregar a semana toda lá, até domingo, o plano é voltar. Então, eu tenho que me planejar. As mensagens estão preparadas, tá bom? Eu não vou preparar, elas estão preparadas.
Mas pode mudar. Se o Espírito mandar mudar, eu mudo. Mas está preparado. Então você se planeja. Mas eu vivo um dia de cada vez. Aí eu disse para eles, então, meus irmãos, até a volta ou até a nuvem. Cada vez que eu saio da minha casa, a minha família sabe, até a nuvem, porque existe a possibilidade de que a trombeta vá tocar em qualquer desse tempo e eu não vou me encontrar com eles aqui na terra, eu vou me encontrar com eles lá no céu. A minha igreja está esperando a minha volta, seja voltando lá em São José, ou me encontrando com eles na nuvem quando a trombeta vai tocar, porque é uma boa possibilidade. Eu tenho 7 possibilidades de acontecer contra uma de voltar. Você percebeu? São mais possibilidades de encontrar com eles na nuvem do que a volta. No entanto, você sai, eu volto, até amanhã. Então significa que Cristo vai voltar hoje. Cristo vai voltar hoje. Ele vai voltar hoje à noite. Por isso o crente tem que estar com a vida em dia. Agora, cuidado, não é porque não vai, porque o crente vai. Não importa se você é filho do Senhor, a trombeta vai tocar, você vai. Só que em seguida nós vamos passar por um julgamento. O julgamento do trono de Cristo, do bema de Cristo, do tribunal de Cristo. Que ele é recompensatório. Porque não é punitivo? A gente relaxa? Não. Os nossos pecados foram julgados na cruz. Não tem pecado para julgar. Não tem pecado para julgar. Mas tem obra por fazer. Enquanto Cristo não volta, nós vamos trabalhar. Só que é trabalhar esperando ele voltar. É trabalhar olhando para saber se ele vem. Não é para relaxar, é para trabalhar. Trabalhar esperando o Senhor todo dia. Outra dica para você, que eu sei que você sabe, são 5 coroas que vamos receber no nosso julgamento. Galardões são 3 tipos. Um deles são coroas, são 5. Vocês concorrem a 4. Eu, pastor João Versi, não sei se tem outro pastor aqui, a 5. Sinto muito, dá licença, tá bom? Vocês 4, nós 5. Por quê? Porque tem uma que é só para os pastores. Você está animadinho? Uma delas é se você vive a vida cristã com intensidade. Se você vive numa luta contra o pecado todo o tempo. Porque se você relaxa no pecado, você vai para o céu, mas não vai ganhar essa coroa. Então você já caiu para 3. Só que tem uma coroa que ela fica escondidinha aqui em 2 Timóteo. Quem lembra de 2 Timóteo 4,7? 2 Timóteo 4,7. Combati. Eu sei que vocês sabem. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o 8? Pastor, mas o senhor quer que eu vou saber a Bíblia toda de cor? O 8. Já agora a coroa da justiça me está reservada. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. E o que é amar a vinda de Jesus? Como é que a gente ama um evento? Sabe como você ama um evento? Desejando que ele aconteça. É quando você espera Jesus voltar todo dia. Se você não está esperando Jesus voltar todo dia, você não vai receber a coroa da justiça. Só sobraram 2 para você. A outra coroa é aquela coroa que você, quando você participa na salvação de alguém ou você leva alguém para Jesus, você vai ganhar a coroa da alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Se você não tem participado, já não vai ganhar essa também. Bom, eu vou parar por aqui, senão você não volta amanhã. E é melhor que você volte amanhã. Porque tem gente que vai entrar no céu cheirando churrasco, pessoal. Vai entrar, mas vai entrar. Louvado seja Deus, vai entrar, pessoal, vai entrar. Não vai ficar fora, vai entrar. Mas cheirando churrasco, pessoal.
Nós brasileiros estamos com fila. Fila é conosco, né? Não tem um país do mundo que está craque na fila como o brasileiro. E você é do tipo, quando alguém está na frente, você fica chateado? Já vê aquele pessoal que você está na fila do banco, um cara encosta no outro, fica batendo um papinho furado, com alguém foi pronto. Vai furar a fila. Aí você já fica, né? Tem gente que fala... né? Essa do julgamento, você não vai reclamar quando alguém está na sua frente. Você fala, pode entrar. Vai, fica à vontade, pode entrar. Você vai querer ser o último da fila para poder chegar lá. Então, pessoal, nós vamos passar algumas noites aqui, algum tempo aqui, meditando na palavra, uma exposição bíblica das profecias. Eu não vou defender para vocês uma escola teológica. Embora nós vamos ter semelhanças com algumas escolas, mas o que nós vamos fazer nessa semana é uma exposição bíblica das profecias, seguindo a teologia bíblica. Isso é importante porque quando o Senhor deu as informações, Ele não deu uma escola teológica. Os teólogos, ao ler os textos, eles foram formando escolas teológicas, com seus acertos e os seus equívocos. E dando aula naquela época, eu tomei um propósito, falei, eu não quero entrar nesse barco, porque o objetivo que o Senhor me chamou de vida é expor a Escritura. No primeiro culto da igreja, 40 anos atrás, 39 anos atrás, eu disse para a igreja, eu vim aqui para fazer desse lugar o meu único ministério. Eu não vou trocar de igreja. Eu respeito os meus colegas, mas eu não acredito nisso. Agora, eu posso perder vocês de não me seguirem por fidelidade, por sair da palavra, mas na palavra eu vou pregar a Bíblia toda para vocês, 35, 40 anos. Está fazendo 39. Um livro do velho, um livro do novo. Um livro do velho, um livro do novo. Expondo a Escritura, ou qualquer assunto que a Escritura tratar. Então, o que nós vamos ver, eu tenho 4 minutinhos, a importância da escatologia. Um panorama da profecia de Daniel. Então, cada bloco de 50 que vai ser o primeiro hoje e amanhã, eu vou trazer para vocês uma exposição bíblica do capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Uma exposição do capítulo inteiro. Tá? O arrebatamento, quando vai ocorrer? Já falamos isso, né? A partir de hoje você pode guardar isso. Quando é que é o arrebatamento? Hoje. Hoje. Você já tem hoje. Se você não morrer, se Cristo não chamar, quando você acordar amanhã, quando é o arrebatamento? Hoje. Você percebeu? Quando é que é o arrebatamento? Hoje. E o que significa? Eu vou esperar. Eu não faço todos os dias, a minha cabeça roda, mas vez por outra é certeza. Eu acordo e falo, Senhor, vai ser hoje que o Senhor vai tocar a trombeta? Eu vou esperar o Senhor tocar a trombeta hoje. Isso muda como você vive a sua vida. A sua vida vai ser uma vida sem se acomodar ao pecado, sem se acomodar a transgressões de princípios. Por isso, eu tenho versículos prediletos da minha vida, começando lá atrás com Salmo 27:4. Aquilo é uma verdade para mim até hoje. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. A minha segunda casa é o meu escritório. É o lugar onde a igreja se reúne. Eu estou lá de segunda a segunda. Eu estou lá todos os dias. Aquele lugar é um lugar que Deus deu, onde a presença dele se manifesta de uma forma diferente. Como acontece aqui com vocês. O pastor falou isso hoje. Há um ajuntamento, o Espírito Santo vai estar aqui, ele vai trabalhar, ele está aqui.
No ajuntamento, ele está dentro de cada um, mas ele está no ajuntamento, é a promessa da Escritura. Davi, quando estava sendo perseguido pelo seu filho, ele escreveu o Salmo 63, e ele sabia que aquela noite ele provavelmente ia morrer, morto pelo seu próprio filho, naquela caverna. E ele só foi consolado quando ele se transportou para o tabernáculo do Senhor. E ele pediu que ele queria perceber a presença do Senhor. Cuidado. Existe uma diferença entre saber e perceber. Nós sabemos que ele está dentro de nós. É promessa da Escritura, é uma verdade. Mas muitos não percebem a sua presença. E é em momentos de angústia e incerteza que a única coisa que nos consola é perceber que o Senhor está aqui. Senhor, eu quero mais do que saber que o Senhor está aqui. Eu quero perceber a sua presença. Eu quero perceber. Aí o meu coração acalma. Aí não importa o que vai acontecer, o meu coração está acalmado. Isso aqui é remédio para esse povo de hoje em dia, crentes com ansiedade, depressão, síndrome do pânico e burnout e afins. Estão tomando remédio? Não sou contra, mas a questão é o seguinte, é assim. Hoje, já indo para o fim da minha vida, o versículo do meu coração é 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não posso passar um dia sem viver esse versículo. Quando se espera Cristo todo dia, a gente não deixa pecado sem confessar. A gente não se acomoda no pecado. A gente pede para esquadrinhar e confessa todo o tempo. Essa é a grande luta do apóstolo Paulo, quando ele fala, combati o bom combate, e a grande luta que nós temos. Então, vamos para um intervalo, e depois voltamos para continuar aqui.